Boa noite, meus amigos. Começando a nossa live das quintas-feiras, nos nossos encontros com o Clínico Geral. Essa noite vamos falar sobre um tema que seria sobre o uso de bebidas alcoólicas, do álcool, o efeito do álcool sobre a saúde, né? O que tem de fato, o que tem de realidade, o que tem de inverdade, o que tem de mito, né, em relação a isso, né? Muito tem se falado a respeito, as coisas que na medicina hoje que são verdades, às vezes daqui a 15, 20 anos já não são mais dessa maneira. Medicina é uma ciência em evolução permanente, né? Então a gente vai sempre aprendendo com o tempo, com as experiências, com as pesquisas, né? Então vamos fazer um breve histórico, vamos permitir fazer um breve histórico sobre a história da interpretação do uso do álcool em relação ao corpo humano, em relação à saúde, né? Voltar aos anos 60 e 70, me reporto, o tempo da faculdade, já são mais de 50 anos, e nas aulas de farmacologia, o saudoso professor Lauro Solero, que era o catedrático de farmacologia, muito respeitado e muito estudioso, que ele, quando deu aula sobre infarto, dilatação das coronárias, ele colocou uma série de fatores, de medicamentos que podiam ajudar para o infarto, nitratos e tudo, e tinha uma ponto de interrogação que ele dizia assim: uísque dilatador de coronárias, ponto de interrogação. Então, na ocasião, havia algumas pesquisadores, algumas pessoas, alguns colegas, alguns médicos que pensavam que a bebida alcoólica, o uísque era muito usado naquela época, poderia ter um efeito vasodilatador na coronária. Então seria benéfico, seria preventivo de infarto, de angina, dessas coisas todas. Isso foi se passando de ano em ano, às vezes quase uma década e meia, né? Até que nos anos 80 e 90 houve a descoberta que começou com uma coisa do vinho tinto, em que na casca das uvas que fabricam os vinhos, principalmente os vinhos tintos, tem uma substância chamada resveratrol, e que essa substância ela baixava o colesterol total, aumentava o colesterol bom, HDL, e baixava muito o colesterol LDL. Então, passou-se a pensar, o pensamento da época era que uma dose pequena de álcool, começou com vinho tinto, depois viu-se que todas as outras bebidas alcoólicas usando uma dose por dia, 5 a 7 vezes por semana, poderia fazer um efeito benéfico sobre as gorduras no sangue, principalmente o colesterol. Seria um efeito, então, um tratamento preventivo em relação a isso. Isso foi ganhando popularidade, né, no mundo inteiro, tanto que nos anos 90 um artigo da revista New England Journal of Medicine, a revista uma das mais consagradas e respeitadas no mundo inteiro, houve um colega lá do editorial que colocou um editorial dizendo assim: deve o médico indicar ao paciente que faça o uso moderado de álcool? Tal era, na época, a ideia de que pudesse ter um efeito benéfico, né? Então, o tempo se passou, os anos 2000 chegaram, né? E aí começaram a haver pesquisas contestando esse efeito benéfico do resveratrol, do vinho tinto, do álcool em geral. Então, já não, nos últimos 10 anos, 5 anos, já não tem mais essa indicação de que ele poderia fazer bem. Será que poderia fazer mal? Então, isso nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre a questão de dose, essa questão de quanto a pessoa poderia tomar. Então, a impressão que se tem que está havendo uma redução geral do consumo de álcool. Tem algumas explicações para isso, né? Os jovens, por exemplo, estão trocando o uso de álcool por usos de suplementos alimentares saudáveis, né? E academia de ginástica, focando mais na saúde preventiva. Há também um crescimento do número de evangélicos na população no Brasil, aumentou para 36% em pesquisa recente. Como nós sabemos, os evangélicos não bebem álcool. Uma pessoa que se converte, pelo menos uma pessoa ou uma família que deixa de beber. Você vê a redução do consumo do álcool que está havendo. E outra coisa é que as canetas emagrecedoras, o Ozempic, Mounjaro, usadas por diabetes para emagrecimento, elas descobriu-se que elas têm um efeito que a pessoa tem uma certa repulsa por álcool.
Então faz com que vários pacientes já me disseram isso, que diminuíram a vontade de beber, outros que tinham até bebiam até em quantidade maior que deviam parar. O Ozempic ou o Mounjaro ajudava a reduzir o consumo de álcool. Acredito eu que nos próximos 5 a 10 anos o álcool é bem possível que esteja numa situação parecida com o cigarro hoje. Havia uma restrição grande, uma dificuldade de você beber em público, até pode ser que aconteça isso, porque o que nós estamos vendo é o seguinte, que mesmo uma dose de qualquer bebida alcoólica por dia, ela pode fazer mal. Então, se a pessoa for sensível ao álcool, se ela tomar mais que 2 a 3 doses por dia de qualquer bebida, né? É bem verdade que alguma gente fala sobre o fato da suscetibilidade, a fragilidade individual frente ao álcool, né? Nem todo mundo tem a mesma reação. A gente sabe a história de pessoas que bebem 2 garrafas de cachaça por dia por 20 anos, faz exame de fígado, está tudo muito bem, nunca teve nada, né? E às vezes um empresário industrial que vai para casa, toma sua 1 a 2 doses de uísque importado, 20 anos, 30 anos, no happy hour, ele daqui a 10, 15 anos ele está com inflamação hepática e uma cirrose hepática. Há realmente uma suscetibilidade, tem que respeitar a individualidade, né? Isso existe. A gente tem que sempre levar em consideração isso em medicina. Então, quanto de álcool que seria safo, seguro, deveria ser recomendado, acabou a recomendação, acho que acabou, não tem como recomendar o álcool para a saúde hoje, esse tempo passou, não tem mais comprovação científica para isso. Mas se a pessoa não tem doença hepática, não tem doença gástrica, não tem sensibilidade ao álcool, não deve passar de 3 doses por semana, não tomar todos os dias de preferência, né? E de preferência 1 dose de cada vez, 1 taça de vinho, 1 dose de uísque, enfim, a bebida que ele tiver a sua preferência, não deve passar disso. É o que se preconiza atualmente. Então, com essa diminuição de consumo do álcool que está havendo, fora a inflação, o preço das bebidas que anda muito caro também, que faz com que as pessoas também restringam o uso do álcool, né? Então tem uma série de fatores contribuindo. Então uma coisa é essa, quer dizer, ele passou de ser um anjo protetor para ser, não digo vilão, mas quer dizer, ele não tem esse efeito benéfico todo. Tem um efeito que pode ser maléfico, né? Principalmente para o fígado, né? Para a parte mental, uma associação de uso de álcool com demência. Existe a demência alcoólica que é associada a grande quantidade de uso de álcool por muitos anos, né? Que é um quadro diferente, não é a coisa do dia a dia. Então, quis trazer essa discussão, atualização, para a gente ter uma ideia de como é que a coisa está no momento, né? Vamos esperar a evolução, o tempo e as pesquisas vão trazer mais conhecimentos, a gente vai se mantendo, tentando ficar atualizado aqui com vocês. Um grande abraço para vocês, um bom fim de semana. Na semana que vem voltamos com outro tema do Encontros com o Clínico. Deverá ser na próxima semana, excepcionalmente na quarta-feira, que eu tenho um compromisso na quinta-feira à noite. Então a gente vai fazer excepcionalmente na quarta-feira, às 8 horas da noite. Na segunda a gente manda a chamada aí pelo Instagram e pelo Facebook. Um grande abraço para todos. Boa noite.